Fala pessoal, sou Flávio Castaldi, sou fundador e VP de clientes aqui na Docket. Esse é mais um Docket Collabs, né? Em 2025 a gente usou esse quadro para falar e desenvolver a nossa relação com parceiros, clientes e fornecedores. E agora em 2026 nós estamos revisitando e ampliando esse projeto. E esse episódio com a Arisp nasce com um objetivo muito claro, né, que é reforçar a importância do ecossistema de registro, né, para a evolução das operações documentais no Brasil. E ao gravar em parceria com a Arisp, a Docket ela reconhece o papel da associação na modernização, na padronização e fortalecimento dos serviços de registros de imóveis e valoriza também a colaboração institucional como caminho, né, para gerar mais eficiência, segurança jurídica e transparência ao mercado. E a Arisp ela tem papel fundamental na articulação, né, e conexão entre os registros de imóveis do Estado de São Paulo, né, com os órgãos do Poder Judiciário, entidades públicas e todos os segmentos aí da cadeia produtiva do país. E dar protagonismo, né, à atuação dela nesse projeto é reconhecer que a transformação digital do setor só acontece quando há alinhamento entre entidades representativas e empresas de tecnologia comprometidas com a inovação responsável. Então, para a Docket, essa parceria reforça a nossa missão de simplificar as operações que envolvem documentos e, ao mesmo tempo, em que a gente respeita e fortalece as instituições que sustentam o sistema registral brasileiro. E para essa conversa, a gente recebe o Dr. Frederico Assad, né, que é registrador imobiliário, jurista, pesquisador, vice-presidente da Arisp. Então, Dr. Frederico, bem-vindo ao nosso Docket Collabs, né? E antes da gente entrar nos temas, se o senhor puder contar um pouco para a gente quem é o Dr. Frederico fora do crachá, como é que você chegou até o mundo do registro de imóveis? Olá, Flávio, é um privilégio estar aqui hoje, agradeço muito a Docket pelo convite. Eu acho que é muito importante essa interlocução entre os agentes públicos e nós, apesar de sermos pessoas privadas e atuarmos como empresas, nós temos uma ligação muito forte na prestação de um serviço público indispensável. Então, é muito importante essa interlocução e que o mercado nos enxergue também como agentes importantes em toda essa cadeia. Sou Frederico Assad, eu já trabalho com cartórios. Eu estou hoje como oficial em Ribeirão Preto há 14 anos, há um pouco mais, mas já estou nesse mundo há quase 20 anos que eu atuo com o mundo notarial e registral. Iniciei minha carreira como escrevente, antes disso fui advogado de multinacional, de empresa, trabalhei na iniciativa privada durante 5 anos depois de formado, mas eu estou há 20 anos no mundo notarial e registral, começando como escrevente aqui na cidade de São Paulo, escrevente de notas. E aí passei nos concursos, né, no 4º, 5º e 7º concursos, e hoje tenho o privilégio de estar em Ribeirão Preto, que é uma cidade incrível, maravilhosa, um mercado dinâmico, e também o privilégio de ser vice-presidente da Arisp e ver se eu consigo contribuir um pouquinho com essa associação que tem uma história muito bonita. Então, doutor, imagina que tem alguém assistindo que nunca ouviu falar da Arisp, né? Em um minuto, o que a associação faz e por que ela é relevante? Tá, então vamos começar da fundação. A Arisp foi fundada em 1993 pelos 18 cartórios de registro de imóveis da cidade de São Paulo, da comarca de São Paulo. E desde o seu início ela sempre foi não só uma associação que visava a defesa dos interesses de seus associados, mas a criação de uma infraestrutura de atendimento público. Em 2014 a associação passou para todo o estado de São Paulo.
E desde muito cedo, ela sempre fez essa ligação entre né, a atuação do registrador, a corregedoria e o público. Então você já, desde a década de 90, você tinha a possibilidade de solicitação por via telemática, que se falava na época, né, de certidões em qualquer cartório da cidade de São Paulo. E é importante que, com a ampliação em 2014 e com a criação de uma série de módulos que se tornaram indispensáveis, como, por exemplo, a indisponibilidade, como o sistema de S-REI, que a gente pode datar de 2012 já, com os provimentos 13 e 42 do desembargador José Renato Nalini, você vê que a associação ela sempre tentou ser a vanguarda dessa iniciativa de digitalização do sistema de registros públicos. Eu acho que essa que é não só uma instituição que representa seus associados, mas que tenta olhar para o público e tenta desenvolver o serviço. Não, excelente. E hoje que, através da associação, né, dos registros de imóveis, qual que é o problema que hoje a Arisp e os registradores resolvem e que sem ela viraria um caos operacional, assim, dentro do processo de registro? A Arisp atua principalmente na tentativa de trazer previsibilidade para o mercado, sob interpretações, né? Então a gente atua muitas vezes perante a corregedoria para trazer visões de como atuar, e essas ideias são divulgadas, ou seja, tornam-se previsíveis para o mercado, e você estabelece certos padrões de documentação, padrões de segurança documental, que o mercado adota e que valem para que seja possível a manutenção de uma segurança nas tratativas e na própria dimensão econômica imobiliária. Eu vou trazer um exemplo bastante simples. Há alguns anos a gente notou, são pontuais, falsificavam-se as certidões físicas, porque com a digitalização era possível, em alguns casos muito raros, alterar uma informação. Com a criação da certidão digital, isso acabou, porque a certidão digital, a partir de uma série de validações, seja por meio da própria corregedoria que trouxe o selo eletrônico, seja por meio da Arisp e agora o NR, que permitem que você faça a validação da emissão desse documento, isso acabou. Você não tem mais esse problema de fraude, exatamente. Ou seja, essa é uma forma e um exemplo simples de como a gente consegue atuar dentro do mercado para trazer segurança. E a gente tem que lembrar sempre uma coisa que às vezes as pessoas esquecem: sem segurança jurídica você não tem crédito. Sem segurança jurídica você não tem planejamento urbano. E sem segurança jurídica você tem limitações até mesmo à tributação dos imóveis. Então a gente está falando tanto de mercado, quanto do aspecto social do registro, quanto do aspecto tributário, do aspecto de arrecadação do poder público. Então são 3 dimensões aí. Não, muito interessante, e como o senhor está à frente do primeiro RI de Ribeirão Preto desde 2011, isso, né? E na Arisp como vice-presidente desde secretário, depois de 2000, foi secretário, desde 2019. Eu falo brincando que eu já fui um pouco de tudo, mas sim, desde secretário, exatamente. Então, em todo esse período, né, e inclusive os anos de experiência que o senhor tem, qual que foi a maior virada que você viu acontecer no setor nesses últimos anos? É interessante, porque a gente fala brincando que a gente está virando um navio, né, do tamanho do Titanic, assim, nós estamos virando e ele vai virando devagar. É um Boeing 747 virando. E realmente essas viradas elas são lentas. Só que o ponto de que virou a chave, e eu acompanho as estatísticas disso, foi a pandemia. Com a infraestrutura de normas que o CNJ nos trouxe e a criação do operador nacional, né, e eu confesso que me surpreendeu muito positivamente o operador nacional e tem surpreendido nesse sentido. Você nota que com essa virada de chave da pandemia, as pessoas virtualizaram as suas relações. E como elas virtualizaram as suas relações,
cada vez menos as pessoas vão fisicamente ao cartório. Sim. Então, as estatísticas nos mostram, a gente passou de uma média de 10% para a certidão digital, existe há muitos anos. Sim. Há mais de 10 anos a gente pode falar. Só que as pessoas não pediam, não era. Tinha problema para aceitação, porque as pessoas não sabiam utilizar o arquivo, porque era um formato, até para quem entende computação, era o chamado formato P7S antes. Agora, quando mudou para esse formato atual, então, com isso, hoje, estatisticamente, 60%, 70% de todas as certidões não são solicitadas mais em cartório. A gente não emite mais certidão física, somente eletrônica, só que se a pessoa vai no cartório, eu imprimo no papel de segurança e entrego, uma vez que, mas mesmo assim é uma certidão eletrônica. Ah, legal. Eu emito eletronicamente, faço o registro lá no sistema e entrego uma impressão, que na verdade equivaleria se eu mandasse. Só que com sistemas como o WhatsApp, por exemplo, a gente emite certidão por WhatsApp. Eu faço esse tipo de serviço, muitos cartórios fazem. A gente vê que as pessoas não precisam mais ir no balcão. E mesmo quem vai no balcão, né, a gente tem exemplos aqui na capital que você leva em média de tempo de espera para a emissão, mas você dá 13 minutos. Tem gente que gosta também, né? Igual tem gente que gosta de pegar a fila do banco. Mas acelerou bastante o tempo, né? Do tempo para cá, porque justamente no passado você ia nos cartórios, enfim, e tinha um tempo muito grande que você ficava lá para pegar, por exemplo, uma certidão, né? Que hoje, com tecnologia e com o avanço das tratativas, isso se tornou possível, né? Que os registros de imóveis ou qualquer outro cartório consiga emitir uma certidão, um documento em minutos, como o senhor trouxe. E é interessante porque, pelo menos no estado de São Paulo, a gente vê que o público, ele reconhece. Em 2023 foi feita uma pesquisa da Datafolha, pela Noreg, contratada pela Noreg, claro, esse é o disclosure, precisa fazer. Sim. Foi contratada pela Noreg, mas foi feita uma pesquisa da Datafolha, que é uma empresa extremamente idônea, e que coloca os registros de imóveis, os cartórios, como uma das instituições mais confiáveis e também tem se notado a agilidade, mais confiáveis e ágeis do setor público. Lógico, o público em geral confunde, né, setor público em sentido estrito e amplo, mas essa é outra questão. Mas existe o reconhecimento e a nossa atuação junto com o mercado, a gente nota também que nós temos sido ouvidos ou seja, a gente consegue sentar na mesa e discutir melhorias. E eu acho que é isso que é importante. Não, super importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, no sentido amplo, tá? Qual que é o maior mito sobre o registro imobiliário que você, na sua opinião, gostaria de derrubar de uma vez? O maior mito é que o registro de imóveis, aí, eu vou falando dos cartórios em geral, que é burocracia inútil. A gente tem que tomar muito cuidado com certas afirmações, porque tem burocracia, e burocracia eu falo aqui no sentido positivo, né? A burocracia não é só aquela coisa inútil, não é só o sentido negativo. A burocracia originalmente é entendido como uma forma de ligação entre a pessoa, né, o cidadão e o Estado. Sim. É como o cidadão chega ao Estado para receber o serviço público. E a infraestrutura do registro, ela é feita não para tornar a vida mais difícil do usuário, e sim para que o usuário tenha plena segurança de que quando o nome dele está lá no registro, quando a garantia do banco está lá no registro, ele vai ter certeza que aquilo lá vamos dizer assim, que aquilo lá é verdadeiro. Sim. Então, por mais que, até pela legislação brasileira, exista uma presunção de veracidade, ou seja, existe a possibilidade de prova contrária. Essa presunção tem muita força porque é dificílimo você quebrar a presunção de um registro. Por quê? Porque a gente criou essa infraestrutura que ela é invisível e é indispensável. Assim, as pessoas não enxergam isso como aspectos positivos,
mas ela se torna indispensável para o mercado ter certeza que as suas garantias vão ser executadas, que a pessoa é realmente dona do imóvel e que as pessoas vão ter segurança de não serem retiradas, tomadas, etc. E a validação dessas operações, independente do segmento. Sim. E a gente vê muitas vezes até problemas bastante sérios nisso. Uma preocupação que eu tenho, que foi a regulamentação do mercado de carbono, por exemplo. Não se colocou o registro de imóveis. Isso criou a possibilidade de você criar créditos de carbono virtuais em áreas que você não consegue localizar. Porque você não tem registro para indicar onde é que está essa área. Hoje não existe obrigatoriedade de registro, de encaminhamento ao registro de imóveis. Em tese, deveria ser o grande foco, né, o ponto nodal ali de uma grande rede. Com certeza. Né, eu pelo menos vejo o registro também como um nodo dessa rede, e a gente não tem informação nenhuma, então absolutamente nenhuma, a gente não sabe absolutamente nada. Vai tudo para lá, o CAR, vai o INCRA, as informações cadastrais, agora a gente vai ter o cadastro de imóveis brasileiro, só que, por exemplo, o crédito de carbono não vai. Esse é um problema. Até porque... Desculpa, não sei se eu podia fazer uma crítica aqui nesse teu programa. Não, aí vocês cortam. Imagina, senhor, fique à vontade. É importante, senhor, dar a visibilidade de temas tão profundos, porque interessa quem está assistindo a gente em casa e quem vai ter acesso a esse material. E a gente na Doct, a gente vive isso no dia a dia, com todas as milhares de operações que a gente trabalha mensalmente aqui. Né, a gente trabalha com diversos segmentos da economia e a validação jurídica para essas operações, né, desde quando você identifica ou uma operação de crédito com garantia imobiliária, um financiamento imobiliário, que seja um crédito para o produtor rural, e até mesmo outras operações que envolvem documentos que fazem parte, né, desse processo, né, de validação para a empresa ou o departamento jurídico ter a visibilidade de que, se tiver algum apontamento, ele tem algumas ponderações a serem feitas dentro do processo, caso ele siga com a operação, ou ele não segue com a operação, ou se tiver tudo ok, ele segue com a operação de uma forma muito mais correta e transparente, né? Não só para a empresa, mas também para o cliente final. E quando a gente fala, né, principalmente da parte de automação, né, na sua visão, onde que a tecnologia ajuda hoje dentro do registro de imóveis, né, e também colateralmente as pessoas que consomem os documentos? Vamos dizer o seguinte: a tecnologia sempre foi a base do que o registro de imóveis é. Por quê? Porque o registro de imóveis basicamente é informação. A gente sabe que informação são dados que são estruturados de forma que se tornem algo útil. Sim. Só que a gente falava antes de uma tecnologia arcaica, entre aspas, arcaica, que é o papel. A gente hoje está falando da tecnologia digital. Sim. Então, toda a base, e isso é uma visão que eu tenho faz muitos anos, toda a base do registro de imóveis é tecnologia. E a gente tem que chegar e vir na direção dessas novas ferramentas tecnológicas que permitem que a gente torne cada vez mais ágil a atividade. E a gente tem analisado realmente cada aspecto do processo do registro e verifica que em diversos pontos há possibilidade de automação, absoluta inclusive. Seja você retirando as informações de um título, então você automaticamente poderia carregar já no seu contraditório e no seu indicador as informações do título, principalmente os títulos recentes que são mais ou menos padronizados. Né? A gente está falando, por exemplo, daquela ficha complementar das alienações fiduciárias. Você já retiraria as informações, já carregaria no seu sistema e vice-versa. Seria possível você fazer as leituras automatizadas das escrituras públicas, e a gente tem diversos estudos no sentido de caminhar para um XML/JSON automatizado também das escrituras, né, sempre com a garantia
da autenticidade e segurança do arquivo. Sim. Na qualificação eu já tenho uma certa... na qualificação em si, você pode até automatizar certos aspectos. Uma consulta de uma disponibilidade, uma consulta de certidões fiscais, só que a análise jurídica, a análise efetivamente, o penso do registro, esse ainda precisa realmente da ferramenta humana, tá lá, porque é realmente um julgamento, e tem um julgamento que tem aspectos, não é só você não é automatizável, porque você tem que fazer um julgamento efetivo sobre se aquela operação ela está dentro ou não do sistema jurídico e segue todos os requisitos. Então, talvez os requisitos você consiga automatizar, mas não a análise jurídica em si. Não, com certeza. E essas pessoas que são responsáveis pelas análises, né, se hoje elas tiverem acesso a uma plataforma ou a uma ferramenta que acelere o processo para ela ter melhor visibilidade daquilo que ela precisa analisar, o quanto de tempo que essa pessoa economiza dentro da sua rotina é muito grande. O ROI é muito claro nesse sentido, né? Não, as pessoas erram muito a achar que a inteligência artificial é a solução para todos os problemas, e não é. Ela é uma ferramenta. Isso. Assim, ela não é que ela vai te resolver, você vai dar para ela e a pessoa recebe o trabalho dela e aquilo vai estar pronto. Não. Aliás, quem sabe usar de forma inteligência artificial, quem sabe utilizar mesmo, ele não deixa ela fazer tudo. Ele explica para ela como ele quer e quais informações ele precisa para tomar a decisão. Sim, ela não vai. Se você deixar uma inteligência artificial gerenciar um boteco, e já fizeram isso o pessoal da Anthropic que fez. Primeiras 2 semanas foi incrível, mas depois da terceira semana e 10 dias ela começa a pirar, e aí fica uma porcaria. Assim, desculpe o exemplo, não tem muito a ver, mas só o recado é esse. A inteligência artificial, como diversas outras coisas, como a digitalização, como a virtualização, como o estabelecimento de padrões de banco de dados que sejam legíveis por todos, né, a interoperabilidade, todas essas são ferramentas. A gente tem que lembrar que quem tem que tomar a decisão ainda é o ser humano. Não, com certeza, interessante os pontos que você trouxe. E falando um pouquinho de segurança e confiança, né? O que sustenta hoje o digital, né, no sistema registral? Então, identidade, auditoria, trilhas, governança, o que é indispensável hoje dentro do processo? Olha, o que é indispensável hoje dentro do processo primeiro, você tem os provimentos que determinam, em especial o 213, 195 agora trouxe algumas novas ferramentas, mas a gente entrou dentro da análise dos processos de forma pormenorizada. Então, recuperação de desastres, trilha de auditoria, você precisa de um responsável para fazer a análise de segurança de dados. A gente hoje está sujeito a uma regulamentação que determina que os registradores, que os cartórios trabalhem com segurança de dados que são até superiores ao próprio Poder Judiciário, dentro dessa infraestrutura toda. Somos obrigados a manter os backups em nuvens e os backups de forma realmente organizada, a análise e impedimento de fuga de dados, de ataque, de segurança de informação, de continuidade, a obrigatoriedade de continuidade do serviço. Tudo isso realmente bastante trabalhado dentro do nosso contexto. A Docket ela nasceu para simplificar essas operações, né, que envolvem documentos e para acelerar cada vez mais o tempo que dura essas operações dentro dos órgãos, né? E a gente sempre entendeu que isso só funciona, obviamente, respeitando, né, as instituições que sustentam todo esse sistema e essa validação
necessária, né, para os registros, para os atos que são efetivados no registro de imóveis, por exemplo, né? Quais ganhos você enxerga quando associações como a Arisp, né, e empresas de tecnologia trabalham de forma colaborativa? Olha, eu acho que não tem mais como você fazer de forma centralizada. O tamanho, o tamanho do trabalho, o tamanho dessa missão, ela é gigantesca. Então, as empresas de tecnologia hoje, elas têm o know-how, e as associações conseguem coordenar o aspecto jurídico, e as empresas, aí sim, atuam naquilo que elas foram feitas para fazer. Eles têm o conhecimento técnico, nós temos o conhecimento jurídico. Muitas vezes você não é bom misturar os dois, porque você acaba gerando gargalos e problemas na própria arquitetura do sistema, que depois você não consegue resolver. Então as empresas servem para quê? Para serem as ferramentas também, né? As ferramentas para a implementação dessa infraestrutura digital e de dados informatizada. Eu acho que esse que é muito importante. As empresas têm um papel fundamental nesse sentido, porque elas têm o capital humano para fazer isso. Quais iniciativas ou temas você gostaria de ver mais maduros, né, no mercado? Olha, eu queria um melhor desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial focadas para a nossa área, que eu ainda acho que são muito incipientes. Eu vejo que houve um desenvolvimento muito grande dos OCRs. Eu acho que é muito interessante isso, porque é a ferramenta absolutamente indispensável, porque você transforma aquele conjunto de informações, de dados, em uma informação legível. Eu queria que as empresas nos garantissem a segurança contra ataques externos, e essa é uma preocupação muito grande nossa, principalmente nos bancos de dados de nuvens, né, que exige uma vigilância constante. Então, a segurança e o impedimento de ataques é uma coisa que para a gente é realmente bastante sensível, né? Então a gente tem que trabalhar bastante nesse ponto. Mas respondendo o que eu gostaria, eu gostaria que vocês fossem as nossas parceiras nesse sentido, que a gente trabalhasse junto, talvez na construção até de uma infraestrutura que seja acessível realmente para os cartórios dos diferentes tamanhos, porque a gente não pode falar só de um grande cartório, claro, que tem 60, 70 funcionários. A gente tem que lembrar do nosso colega que está lá no interior com 3 funcionários e que para ele aquilo tudo é ininteligível. Sim. Então, as empresas talvez pudessem atuar também na questão educacional, para como fazer, e a associação com a empresa trabalhar junto para atender também esse pequeno cliente, pequeno usuário, pequeno associado. Sim, e eu vejo muito isso dentro, por exemplo, a gente está num período de safra do agronegócio, né? E nesse período eu costumo pessoalmente ir em alguns estados visitar tanto os cartórios quanto as empresas que a gente atende, mas justamente para dar visibilidade de que naquela semana vão entrar tantos mil pedidos ali, e como que a gente ajuda o cartório ali a ter previsibilidade daquilo que vai entrar, a forma como se vai se pagar os emolumentos, como que dentro da limitação, vamos dizer assim, que cartórios menores têm com relação à questão de colaboradores ou até mesmo tecnologia, como que ele vai conseguir respeitar o prazo estipulado na legislação. E nós estamos agora no período de safrinha, e você trouxe um ponto que é importantíssimo. E aí vem de novo, eu tenho que falar, essa regulamentação nova do CNJ trouxe uma série de obrigações para a gente que são, assim, são realmente complicadas, até para cartórios maiores. Você, né, lógico,
mas colocam a gente num nível de segurança e eu acho positivo, mas e aí vem o papel das entidades associativas. A gente vai ter que ajudar o pequeno. Eu acho positivo que seja extremamente seguro, e é mesmo extremamente seguro. Nós hoje somos extremamente seguros. Você não tem notícias de problemas de vazamento de dados dos cartórios, como a gente já teve de empresa como Serasa, a gente já teve até do STJ, que teve um ataque hacker há um tempo atrás. Você não tem notícia de vazamento de dados dos cartórios. Agora, realmente, e aí vem o papel da gente com vocês, de empresas de tecnologia. Nós precisamos conversar para achar soluções para esse pequeno. Sim. Né? Porque o grande está lá, o grande tem as suas equipes, e aí é o papel da associação, trazer padronização, o papel do ONR, trazer a padronização, porque também, se um fala inglês, outro fala alemão, outro fala coreano, nós não vamos conversar. Sim. Precisamos ter a língua franca. Sim, e desde o começo da fundação da Doct, a gente sempre trouxe a tecnologia como meio para trazer visibilidade, para trazer transparência, para trazer toda a aceleração de um processo, obviamente, dentro de uma validação jurídica, de forma muito clara, né? E esse é um dos nossos pilares aqui dentro da Docket, né? Como que a gente consegue também ajudar os órgãos, né, a trazerem ali celeridade versus a parte de segurança jurídica, que é tão importante quanto, né, só efetivamente o determinado ato ali, ou a averbação, ou o registro. Se você pudesse descrever o registro imobiliário, né, ideal, daqui a 3, 5 anos ali, como que ele seria na sua visão? Nossa, é uma coisa que eu já refleti bastante a respeito dele. Eu vou te falar o que eu acho que como será o registro de imóveis daqui a 3, 4 anos. Acho que provavelmente nós vamos ter automatizados, e aí voltamos até aquele ponto da conversa que nós tivemos um pouco antes. Boa parte dessas atividades que são repetitivas, informação de DOI, a gente informa um monte de gente. DOI, INCRA, Corregedoria, CNJ, isso tudo vai estar automatizado. Recepção de títulos, protocolo, que são aqueles pontos iniciais importantes, vão estar automatizados, como muitos dos cartórios já têm isso automatizado. Pedido de certidão, eu acho que as certidões vão ser praticamente imediatas quando vierem de matrículas. O registro de imóveis ideal, ele vai ter todas essas ferramentas. Só que ao mesmo tempo, e a gente tem que lembrar que a gente tem, o registro de imóveis, ele tem 160 anos. O registro de imóveis de Espanha tem 176, para a gente mal comparando. Ele vai estar completamente informatizado, a gente vai ter as matrículas eletrônicas, ou seja, os arquivos digitais, você não vai ter mais aquelas matrículas em papel. E para quem não conhece registro de imóveis, a gente sabe que hoje a gente usa uma tecnologia muito antiga chamada papel. A gente pega a informação e imprime no papel. Aquilo basicamente é um meio de você tornar público uma informação. Isso vai acabar, eu acho que você vai ser unicamente eletrônico, dentro de padrões extremamente seguros. Esse é o registro de imóveis que vai ideal. Só que a gente vai continuar tendo a nossa herança dos livros antigos. Eles ainda vão, talvez, muitos se tornando patrimônio histórico, mas eles ainda vão estar lá, porque a informação ela precisa sempre ser buscada em sua origem. Tá? Não, super interessante esses pontos que você trouxe. E se você pudesse priorizar 3 frentes agora, quais seriam? Regularização fundiária. Eu estou falando em frentes para o registro. Sim. O Brasil hoje, segundo uma estatística já antiga do Ministério das Cidades, tem na faixa de 53% de irregularidades. Então você vê que é um campo gigantesco para quem está atuando. Sim. Eu, como acredito bastante, eu acho que o Brasil tem muito para desenvolver ainda, é um campo essa é uma coisa que eu queria ver cuidado. E aí a gente fala não só dos registros, mas também do poder público. Regulação fundiária urbana e rural,
A rural também é muito importante, até sob o ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente vai ter a outra frente, a frente da digitalização efetiva, porque a gente tem duas realidades no Brasil, cartórios muito modernos e cartórios que estão em pequenas cidades, como você mesmo mencionou, às vezes ali no interior de um estado, né, do estado que não tem, o cara tem que andar de barco 3 dias para chegar na comarca, por exemplo. Sim. Existe, isso é uma realidade que existe no acontece, Brasil. Acontece. Então, né, eu quero que a gente chegue a um padrão para todas essas realidades. E o terceiro é a valorização profissional, e aí eu falo como instituição, valorização profissional do registrador, ele entender que ele realmente atua com um papel, porque hoje o registrador ele se sente um pouco relegado, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a visão pública, por uma série de razões, ela em alguns aspectos é negativa. E a gente tem trabalhado para transformar essa visão, mostrando o que a gente faz. Eu acho que é isso, o registrador cada vez mais tem que mostrar o que faz. Então a terceira frente seria isso, a questão de você trabalhar a imagem. Então daqui a alguns anos o registrador ter a certeza do que o que ele faz é importante. Como eu disse, é uma infraestrutura que é invisível no final das contas, mas ela é indispensável. Com certeza. E doutor, para fechar, né, vamos fazer um bate-bola aqui, respostinhas curtas, sem certo ou errado. Uma mudança que você gostaria que acontecesse para ontem? Olha, eu queria a criação da matrícula eletrônica, que eu estou esperando desde a 11977. Eu estou há muitos anos aqui e eu estou esperando a matrícula eletrônica ela ser ativada. Estou com esperança que vai ser esse ano, o ano que vem. E uma prática que toda empresa deveria adotar ao lidar com registro? Confira seus dados, por favor, porque a imensa maioria das devoluções, senhores, vocês reclamam da gente que nós devolvemos demais. A imensa maioria das devoluções é por erro de digitação, por erro no encaminhamento de informação. Por favor, confiram a informação antes de encaminhar para o cartório. Inclusive, erram até o cartório. Mas é uma dica simples, que resolve 50%, 60% das devoluções. E essa é uma dica para o Não, super. Por favor, não errem. Com certeza. E a gente vai pegar. Com certeza. O maior risco do mercado quando o assunto é digitalização? O maior risco do mercado é achar que é tudo uma panaceia, que é tudo incrível, que você vai resolver todos os problemas, que você joga para automação tudo, o LSA tudo e que vai resolver, e não é. Você ainda precisa do teu profissional, mas aquele profissional é capacitado, que entende aquilo que está sendo feito. Você vai tornar a IA cada vez mais poderosa, senhores, e não se enganem. Ela vai ser cada vez mais poderosa e vai atuar cada vez em diferentes áreas e atividades. Só que você vai precisar ainda do profissional que vai tomar aquela decisão final, porque ela ainda não está pronta para isso. E ela não foi nem construída ainda para isso. Ela hoje tem vieses que você precisa atuar. Então o cuidado é isso. O cuidado é você achar que aquilo tudo resolve. E para finalizar, uma oportunidade que quase ninguém está vendo hoje. Ai, desculpa, eu posso voltar àquela pergunta, que eu queria deixar um último ponto, que assim, o mercado às vezes ele confunde rapidez como qualidade, e não é. Às vezes aquilo que você acha, as pessoas querem documentos praticamente assim, nós baixamos os tempos de entrega, e eu falo brincando que daqui a pouco as pessoas querem imediato. Só que isso não vai gerar segurança. Só permitam procurem cada vez que as coisas sejam mais rápidas, desde que mantida a segurança na hora da entrega do produto. Ou seja, não me adianta nada eu te entregar imediatamente um registro se ele não é confiável. Sim, não, super importante o ponto. E para finalizar, doutor, uma oportunidade que quase ninguém está vendo hoje. Como eu disse antes, as regularizações fundiárias. O Brasil tem uma montanha de irregularidade. Nós estamos atrasados no que diz respeito às regularizações, talvez até pela imensa dispersão dos municípios, porque basicamente os municípios são responsáveis
por fazer boa parte das regularizações. E a gente, pelo mercado, a gente vê, a gente tem problema de regularizações urbanas e rurais também. Quem tiver nessa área, eu acho que nos próximos anos, com essa série de legislações que permitem uma atuação maior assim dos agentes externos, e eu acho que vai ser um mercado gigantesco, até porque a terra tende a valorizar. Não, excelente ponto. E doutor, novamente, muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Pela troca, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Estou à disposição sempre. Quando quiser, Flávio, estou disponível. E conte conosco também para que o senhor precisar, né, dentro desse universo gigante que é o registro de imóveis, né, e suas nuances ali, de todos os atos, averbações, registros, todos os documentos possíveis de emissão dentro do órgão, e conte conosco também. Então, pessoal, eu acho que ficou muito claro, né, que a evolução do setor registral, ele passa por esse tipo de conversa, né? A associação, tecnologia e mercado caminhando juntos, né? Então, para quem está assistindo, né, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, comenta, né? E a gente se vê no próximo Docket Collabs. Obrigado, pessoal. Até a próxima.